Estamos de volta, né, para o nosso penúltimo bloco de hoje, né? E o programa está muito legal nesse dia friozinho aí, né? Claro. Aqui dentro está com o aquecimento funcionando, mas aí fora estão me dizendo aí que está uma temperatura danada, né? Pedi para a produção me dizer e ver para mim aí lá quanto é que está a temperatura, porque realmente aqui em Tramandaí tá para... Olha, não é brinquedo não. Mas nós estamos com a nossa convidada, né? A nossa convidada que é a Patrícia Reinaldo da Silva Amaral, psicóloga, psicopedagoga e também, né, fez aperfeiçoamento em habilidades comunicativas, né? Lá na Espanha ela fez isso tudo, né? Sim. Então a doutora Patrícia já está conosco e agora vamos conversar. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, quer dizer que nesses momentos agora de muita dificuldade que nós estamos vivendo, não está sendo brinquedo não, né? A coisa está bem difícil. Ninguém melhor do que o pessoal da sua área para nos falar sobre o tal do relacionamento tóxico. Eu sabia antigamente que cigarro era tóxico, tinha os toxicônomos anônimos, né? E agora também estão atendendo lá os caras que estão com relacionamento tóxico. Ah, que loucura. O que é um relacionamento tóxico, doutora Patrícia? Então, Cláudio, tudo bem? Tudo Obrigada bem. pelo convite, muito Imagina. prazer estar aqui. Relacionamento tóxico, né? É um assunto bem delicado e, ao mesmo tempo, mais comum do que a gente pode imaginar, porque muita gente vive essa relação e nem imagina, viu? Olha, e nem imagina. Nem imagina. Isso mesmo. Porque assim, é uma relação, Cláudio, em que as pessoas, elas criam uma dependência e codependência um do outro. Mas essa dependência e codependência, ela acontece de uma forma patológica, né? Nada positiva para a relação. E geralmente uma das partes, ela é mais abusadora e a outra mais submissa. Então, às vezes, uma relação em que o par acha bonitinho sentir ciúmes. Ele tem ciúmes de mim porque gosta de mim, ou ela tem, né, ciúmes de mim porque gosta de mim. Só que esse ciúmes, ele começa a crescer, e aí ele começa a fazer você perder sua liberdade, você não pode ter mais amigos, você não pode trabalhar em determinado lugar, porque tem um colega que causa um ciúme no seu parceiro ou parceira. E aí começam a vir de formas sutis algumas proibições, né? Alguns comportamentos de controle sobre o outro. Não quero que você trabalhe em tal lugar, não quero que você fale com fulano, o fulano te olha diferente, e nem olha às vezes, né? Às vezes pode ser que sim mesmo, mas às vezes nem olha. Mas a pessoa começa a se sentir acuada, porque não quer ter um conflito com o parceiro, então acaba se submetendo àquela reclamação, né, que o parceiro ou a parceira está trazendo. E, de repente, quando vê, não é mais si mesma. Deixa de ser quem é, né, se perde o empoderamento de quem é, da sua própria essência, para ser aquilo que o outro quer que ela seja. E aí, às vezes, acontece de se afastar de família, né, um parceiro que não quer estar perto da família, porque usa a desculpa que a família se mete muito. Às vezes acontece mesmo, tem família que se mete, de fato, mas às vezes não, né? Então usa essa desculpa e a pessoa é manipulada e acaba enxergando dessa forma, mas não é uma família unida que gosta de estar junto no fim de semana, fazendo um churrasco, mas ele perde o controle da parceira ou do parceiro ali, né? Porque tem a família junto. Então, às vezes são esses comportamentos bem rotineiros, que parecem normais, mas que a gente começa a perceber que com esses pequenos comportamentos vão crescendo, né? Vão virando. Mas não pode haver, doutora, também, não pode haver também perdão, interromper assim, mas não pode haver também, eu lhe digo porque eu
todos nós, eu estou aqui com o microfone na mão atrás da câmera, o Rogério está lá em Cachoeira, agora estava comigo aqui, mas somos homens de comunicação e mulheres da comunicação, que aqui no nosso canal tem, né, a maioria feminina aqui é expressiva, mas eu já vivi relacionamentos que a família em nada ajudava, e muito pelo contrário, tem esse problema do piorar, e aí se criou o negócio do empoderamento. Mas tem homem que também precisa se empoderar no relacionamento? Sim, tem. Graças a Deus. Existe relações abusivas de mulheres para homens também. E olha, essas relações abusivas, assim, tóxicas, elas não são só numa relação de par, né, de casal. Ela também acontece em relações familiares, pais com filhos, irmãos. Gente, a gente não imagina o quanto que existe de relação disfuncional dentro de família, em qualquer tipo de vínculo afetivo, em que as pessoas tenham intimidade. Quando se cria esse vínculo de intimidade, as pessoas acabam, a partir das suas carências, das suas dores, né, das suas feridas infantis, se fundindo com o outro. E aí que começa a se construir uma relação de dependência e codependência. E aí, dependendo de, né, com quem vai fazer esse encaixe com você na patologia, né, pode ser mãe, pai, irmão, pode ser amigo, pode ser colega de trabalho, chefe, relação de par. Isso pode ser em qualquer nível. A senhora sabe que eu vi um colega seu dizer uma vez que um programa muito antigo que tinha numa televisão, e eu até digo o nome desse programa, que era Alô Doutor, o nome do programa. Não existe mais, e nem o médico acho que não vive mais. Faz tempo isso. Mas eu lembro desse programa porque ele apresentava esse programa de bonezinho e já tinha bastante idade. E aí ele dizia que a busca pela perfeição nos traz mais defeitos do que qualidades. Depois que se começou a debater essas deformidades que todos temos, não é? Essas coisas aumentaram ou nós começamos a identificá-las e antes não as víamos? Essas coisas, esse tipo de situação, na verdade, nós não víamos com tanta frequência, porque não tínhamos ferramentas para acessar, né? Hoje a gente tem a Lei Maria da Penha, antigamente não se tinha. Então, chega mais às autoridades e ao conhecimento do social esse tipo de relação tóxica, né? Então, a gente não via, mas a gente pode dizer que também aumentou, tá? Também aumentou porque a geração que a gente vive hoje, infelizmente, né, a gente na clínica consegue constatar isso, é uma geração que tem muitas feridas, muitas faltas. Por exemplo, a geração do pessoal lá dos 50, 60 anos de idade hoje teve algumas faltas dos pais porque precisavam trabalhar muito. Os de hoje, de 15, 20, 15, 10, tem pais que são permissivos demais às vezes. Então a gente acaba caindo no mesmo lugar por caminhos diferentes, né? O excesso de regras faz tanto mal quanto o excesso de permissividade? Faz sim. O excesso de regras, ele convida a criança a se sentir tolhida, sem liberdade de escolha, de ser o que ela... de acessar a própria essência, de humilhação, né? Porque se ela tem que obedecer algo que não vai ao encontro, obedecer por medo ou por culpa, algo que não vai ao encontro da essência dela, ela não tem direito de explorar o que tem ali, do que é dela, da personalidade e identidade dela. Claro que com limite, porque a gente sabe que criança a gente precisa limitar algumas coisas, não dá para deixar fazer tudo, mas permitir ela explorar isso com essa limitação saudável, a gente convida até ela a viver situações de humilhação, e às vezes a própria família não se dá conta disso, né? É delicado, sim, e isso, inclusive, é um dos aspectos fundamentais que causam uma das maiores feridas num abusador numa relação tóxica. A humilhação, a privação de liberdade, bloqueios, né, na infância.
e faz com que então ele resolva encontrar inconscientemente alguém para ele despejar esse lixo, né? Encartar com alguém que seja mais inferior a ele, né? A senhora sabe que quando a gente faz uma análise temporal das coisas, ou seja, nós temos que tratar a nossa vida como uma grande via férrea, não é? Sim. Com muitas estações. Vamos parando nessas estações, não é? Conforme o tempo vai passando, não é? Nós somos lá no primeiro grau, nosso tempo era ginasial, né? Não é mais, mas né? Depois o ensino superior, depois durante este ou antes um pouco um relacionamento, um casamento, não é? Lá no tempo dos nossos pais, aquele casamento, aquelas noivas com aquela grinalda enorme. Era eterno o casamento. A nossa geração mandou o casamento janela fora do 20º andar e casamos muitas vezes e tivemos muitos relacionamentos, não é? Eu lhe pergunto, quando nós resolvemos ali nos anos 80 que nós íamos caminhar rumo à liberdade e caminhamos. Aí nós chegamos à liberdade, nós podemos dizer tudo, podemos fazer tudo e sobretudo falar e tudo dizer. Aí ligamos a televisão, como eu fiz esses dias, e a senhora também e todos nós, com todas as liberdades que temos. Eu não estou falando das liberdades institucionais, mas dentro da cabeça e do coração de cada um. E tinha uns caras fantasiados, umas tochas na mão na frente do Supremo em Brasília. Como é que se faz quando descamba para esse lado, doutor? Aí a gente entra realmente numa... A gente já fala... Eu não estou falando da política, do comportamento humano. Sim, a gente já fala mais de uma histeria coletiva aí, né? Porque para você ver que para chegar a esse ponto, existe uma disseminação de crenças limitantes que contaminam o outro. E aí aquela pessoa tem uma... digamos, uma chavezinha que vira com aquela manipulação, com aquele estímulo. E, de repente, ela se junta e vira uma aglomeração, e vira uma histeria coletiva. E as pessoas, às vezes, não sabem nem mais pelo que elas estão lutando. Elas estão lá gritando, quebrando tudo, machucando umas às outras, porque estão naquele... A senhora sabe que uma série de televisão que fez um sucesso enorme no mundo inteiro, e que a primeira temporada foi um desastre de audiência na Espanha, e eu vi todas as temporadas, Casa de Papel. Aquilo nada mais é do que o culto à desordem. Os caras explodiram a Casa da Moeda, deram um tiro para todos os lados, e aquilo ali é um curso para o cara plantar a subversão. E as pessoas acham bom isso. Aí, assim, claro, depende muito do olhar, né? Tem gente que que olha com uma questão... Porque pode ser, dependendo das pessoas que estão assistindo, pode vir a ser um estímulo realmente para, né, se repetir. Vira uma histeria coletiva. Assim como um seriado, que eu não sei, provavelmente você deve ter visto, que é o... como é que é? É o 13 razões para viver, se matar, não sei, agora não me lembro. Esqueci o nome Vou procurar. Netflix, que é de um adolescente que se mata. E aí ficou em evidência 13 reasons why. 13 razões do porquê de se matar, né? É esse sentido. E aí, no início, na primeira temporada, houve muito problema, porque os jovens que tinham uma tendência à depressão usaram aquilo como uma referência. Como manual. Exatamente, como fazer, né? Inclusive até como se vingar dos colegas ou das pessoas que fizeram com que mandaram um estímulo para ele se sentir daquela forma. Porque aparece isso tudo, né, no enredo do seriado. Então, de fato, na verdade, a gente está falando aqui de maturidade emocional, tá? As pessoas que assistem, porque tá ali, infelizmente, hoje a gente tem um livre... Quer dizer, o livre-arbítrio é bom, mas tem um livre-arbítrio também de passar qualquer coisa hoje na televisão, né? Então a gente tem acesso a tudo. Esse que é o negócio, doutora. Será que nós estávamos preparados para o livre-arbítrio? Deus me livre querer fazer um discurso aqui, monárquico, ditatorial, imperial, não, nada disso. Não. Mas o pessoal da sua área deve pensar muito sobre isso. Sim,
Na verdade, a gente preparado, nunca estamos. A gente não, ninguém chega a uma saúde 100%, né, mental, ok, impossível. De médico e louco, todos têm um pouco. Exatamente, eu costumo dizer na linha que eu trabalho que 20% de patologia vai se manter, 80% a gente reorganiza. Então, 20% tá no lucro você ficar com aquilo ali, né? Porque a gente não consegue acessar tudo. Mas se você tinha lá 60% de patologia e ficou só com os 20%, olha só quanta maturidade emocional você passa a trabalhar e a recuperar, que te dá a possibilidade de pensar de uma forma adulta, saudável, sobre tudo isso que a gente está falando. E aí, talvez eu possa assistir esse programa na televisão e não vai me influenciar. Eu vou fazer uma crítica do tipo... Vai ver pela aventura, pela viagem. Isso. Então, às vezes para se divertir, às vezes para pensar em alguma possibilidade, às vezes para, sabe, tipo, só conhecer, saber do que as pessoas estão falando. Mas se é uma pessoa que não tem maturidade emocional, de fato ela pode usar disso como uma ferramenta até para ela tomar algum tipo de atitude, né, contra si mesma. A senhora não está me enxergando aí, mas eu estou lhe vendo aqui. E a senhora, obviamente, é bem mais jovem do que eu. Sim. No meu tempo, houve um filme que chamava-se 9 Semanas e Meia de Amor. Era com um artista americano chamado Mickey Rourke, e se não me falha a memória, a Kim Basinger. O filme era um escândalo, não é? Porque ele botava um morango na boca dela, na frente da geladeira aberta. Pareciam umas cenas assim que mais ou menos nos davam a entender o nu. E era aquele domínio psicológico dele sobre aquela mulher. Depois vieram os 50 tons de cinza. Sim. Aí eu cheguei à conclusão que ou eu não sabia nada ou fiquei muito velho e careta. Lá no outro... a gente achava-se, poxa, mas que cara forte. Era um filme completamente machista aquilo, né? Esse outro, os 50 Tons de Cinza, é um filme extremamente machista e completamente fora de sintonia com a razão. E aí a gente pensa, não, mas isso é Hollywood. Não é? Tem gente assim aí na rua? Tem muita gente, né? Porque ali, por exemplo, a gente vê a história do sadismo, né? O sadismo. Só que é um sadismo romantizado. Então, tipo, que mulher jovem não vai querer aquele Christian Grey bonito, rico, maravilhoso, que tem fantasias ali, de repente, sexuais, que não são danosas. Se fosse do sexo feminino, 30 anos mais novo, morava no portão da casa dele. Exatamente. Mas aquilo ali não é a realidade, a gente sabe que não é assim, né? Claro é Hollywood e aquilo ali é romantizar o sadismo, né? Na vida real ele bebe muito e dizem que não faz a barba e não gosta de tomar banho. Pronto, terminei com ele agora. Ai. Mas a senhora sabe que é disso que a gente fala, né? As pessoas, o mundo levou, a senhora vê como é que são, que bom, hoje a senhora caiu do céu aqui. O mundo levou 70 anos passando mentiolate na ferida para ver se fecha. Os judeus estão gritando até hoje. E não é para menos. Aquela carnificina, aquele absurdo, aquela barbaridade. É verdade. Não é? Tiveram que juntar 90% das ações do planeta. Das nações. Até os brasileiros foram lá dar vida. 350 mil homens morreram nos céus da Europa para derrotar só o Hitler. Não vamos falar dos japoneses e nem dos italianos e mais uma meia dúzia de messiânicos ali. E agora os caras estão voltando com essas práticas travestidas de outras coisas. Será que ficaram loucos coletivamente de novo? É verdade. A gente costuma falar que as patologias e alguns comportamentos, eles estão voltando nessa nova geração, nesse novo contexto, né? E com novas roupagens e novos nomes mais bonitinhos, né? Nomes mais... uns rótulos mais chiques de se falar, né? Mas é nada mais, nada menos do que violência psicológica, violência moral, abuso físico, abuso sexual, enfim, abuso verbal. Tá tudo aí,
Só que depende do contexto que você está vivendo, né? Então a gente tem o dano material também, como a gente estava falando quando entra numa questão política, né? De histeria coletiva, que as pessoas saem pra rua e quebram tudo. Tipo de violência a patrimônio público. Eu tô pagando aquilo com o meu imposto, você também. E aquela pessoa que quebrou também, né? E vai pagar de novo para reconstruir, como uma forma histérica de reivindicar, né? Uma coisa que talvez houvesse uma forma, talvez não há, né? Uma forma mais... certamente, mais civilizada. Eu lembro das últimas manifestações que houveram e de jovens, apareceram os black box, o pessoal aquele do Anonymous com aquela máscara, né? Eu acho que aquilo ali nada mais é do que uma demonstração enorme de prepotência e até de arrogância misturada naturalmente com covardia. Eu faço, não boto a cara. Psicopedagogia é uma coisa que trabalha dentro da pedagogia, onde as pessoas ensinam pessoas e as crianças se servem muito desta área. A senhora acha que nós vamos baixar depois dessa crise agora? É uma boa hora para baixar o tom e desacelerar um pouquinho, né? E isso é o seu pessoal que tem esse instrumento na mão. Com certeza. Acho que nesse momento, o fato de as famílias estarem mais juntas, né, de estarem ali mais reclusas com a pandemia e com essa quarentena, né, ou ficar em casa o máximo possível, desorganiza um pouco a rotina, né, querendo ou não, porque a criança também já tinha aquela organização com a escola, a família, com o trabalho, mas convida a uma nova rotina, construir uma nova forma de se relacionar e evitar um pouco tanta cobrança. Dá para fazer mais leve, dá para ser mais flexível com a criança, dá para enxergar os potenciais da criança, porque às vezes a gente passa o dia, às vezes não, a grande maioria, né, dos cidadãos, enfim, passa um dia fora trabalhando e a criança quase o dia todo na escola, os que não passam, né, o período integral. Às vezes você não conhece as potencialidades do seu filho e ainda chega em casa e ainda cobra, né? E a criança, poxa, mas eu já fiz tanto. E aí a psicopedagogia entra tanto nessa realidade, como ela entra também no social, né? No convidar as pessoas a validar e perceber os seus potenciais, as suas habilidades, né? E poder construir um vínculo mais saudável com esse social. Que aí eu acho que reflete em tudo isso que a gente está falando. Se você consegue entender que você pode se relacionar com o outro baseado no respeito, né? Que ninguém precisa insultar ninguém, que ninguém precisa humilhar ninguém, que tudo é negociação. Gente, vamos conversar. Exatamente, porque olha, uma relação, isso é bacana falar, uma relação social, de vínculo, qualquer tipo de vínculo, tá? São relações de dar e receber. Então eu dou pra você, você recebe. E aí daqui a pouco você me dá e eu recebo. E assim vai. A única relação que não funciona assim é entre pais e filhos. Porque os pais dão para os filhos recebem e vão se afastando, porque eles vão crescendo, eles vão se tornando adultos. Eles vão recebendo dos pais para irem para a vida. Entende? Então, se o filho começar a querer dar para o pai também ou para a mãe, ele não cresce, ele não se torna um adulto saudável e não vai para a vida. E é aí que a gente fala que se constrói uma imaturidade emocional. E aí esse filho se torna um adulto não saudável, um adulto com uma criança ferida, ele não consegue ir para a vida, ele fica aqui preso na família. E aí é esse que vai correr para a rua, quebrar tudo, e bater boca, e nanana, entende? Então tem todo um fundamento que tem reflexo em tudo, na relação familiar, aqui na sociedade pra gente, enfim, né? Sim. A senhora sabe que tem uma coisa bem interessante que aconteceu nos últimos dias aí, desse menininho lá de Planalto, foi assassinado pela mãe. Sim. E o próprio delegado do caso dizia que existem muitas situações que assemelham-se
a morte do Bernardo Boldrini. Sim. Esse parece que era Renato, esse que morreu. E esse menino, ele falava bem da mãe, ele tinha a mãe como uma pessoa confiável. E isto é diferente do caso do Bernardo, que o pai provocava ele emocionalmente. Ele é um monstro, aquele cara, né? Tem cana. Sim. E ele e a madrasta mataram o menino por causa do dinheiro da família da mãe. Um horror aquilo. Enfim, mas o que leva uma mãe a fazer uma coisa dessas? E agora está tentando se explicar, o pior é isso, dizendo que deu 2 calmantes pesadíssimos para uma criança daquele tamanho e quando ele morreu, aí ela botou uma corda no pescoço e puxou ele. Não, ninguém acredita numa coisa dessa. Essa pessoa pode ser classificada como psicopata? Pode, sim. Claro que eu não posso te afirmar isso, porque eu não conheço. Não, claro que você não está afirmando. Estamos falando do geral. No geral, claro assim, que não. São características, sim, muito, muito potentes de um perfil psicopata, perverso, com certeza. Claro que eu não posso afirmar que ela seja, porque eu precisaria ter contato com ela. Sim, precisaria ver, não, mas é um comportamento. Mas com certeza tem traços ali de psicopatia, sim. Pode ter também... Porque existe traços de psicopatia, de personalidade que não fazem assim mal ao outro, que são só traços mesmo de identidade, né? Que eu não vou entrar muito em termos técnicos, né? Porque claro, eu não perder muito o fio da meada. E existe uma psicopatia que ela tem uma linha, ela é bem limítrofe com a psicose, né? Com a paranoia. E essa é a patológica, que às vezes, dependendo do nível, pode ser aquele psicopata, sociopata, assassino, serial killer, que pode ser pessoas que têm esse tipo de surto e faz algo como ela fez com o filho, matar o filho. Que, aliás, é um surto que dura segundos, sim, né? E eles fazem isso. Exatamente, e que é fatal, né? Então, é uma pessoa a ser avaliada, né? Por profissionais competentes, psiquiatras, psicólogos, enfim. O Alexandre Nardoni, aquele, deu um soco no rosto da filha. Sim. E ela ficou desacordada, ele achou que ele tinha matado. Aí ele levou ela lá em cima no apartamento, cortou a proteção e atirou a menina. E eles acharam ela com vida lá embaixo, mas morrendo. Quer dizer, isso tudo durou, o começo do surto, minutos. E ele fez um absurdo, matou... Sim. Não tem isso, não. Assim, né? Tem características, do perfil. Sim. Que a gente consegue identificar que a pessoa possa ter uma tendência a essa perversidade, né? Então, esse cara vai explodir. Sim. Mas é claro que ninguém tá ali, né, cuidando do outro para dizer... Porque assim, o que acontece? Um psicopata, ele não chega a nós, na clínica, ao psicólogo, ao psiquiatra. Não? Porque ele sabe que ele vai ser identificado. Ele não chega, entende? Ele tem noção disso? Sim, com certeza. Ele não chega no profissional porque ele tem uma sensação de onipotência, de superioridade muito grande. Então, tipo, ele inclusive desdenha esse profissional, né? Ele acha que pode manipular. Uma vez eu recebi uma pessoa assim, e essa pessoa tentou me manipular, inclusive ficou com a mão dentro da bolsa o tempo todo, como se fosse tirar uma arma, me contando uma história do tipo. E eu me mantive muito firme e mostrando pra ela que eu queria olhar pra ela, até que eu consegui pegar um ponto dela, que ela se desorganizou e ela tirou a mão com um sorinho daqueles de nariz, botou no nariz. Se a senhora se assusta, tá armada? Sim. Da pessoa? Que perigo. Eu correria esse risco, realmente, mas nesse momento você precisa ter muita firmeza, muita confiança, porque eles querem que você sinta medo. Se você sentir medo, eles sentem prazer com isso, entende? Coisa, isso é o gás deles, né? O combustível do psicopata é sentir prazer com medo do outro. E a senhora, que é uma das características do sadismo lá. Do sadismo. Que tá falando do e a senhora sabe que eu não vou dizer o nome naturalmente, porque é um amigo meu, e ele já separou, mas ele casou com uma moça muito bonita. E aí, nos primeiros tempos do casamento e tal, disse que era muito caliente o relacionamento e tal. E aí, um dia, ele acorda
com o pé amarrado com a meia de nylon na cama, não é? E ela adquiriu um relho para bater nele. E bateu, você tá amarrado, né? Amarrou ele. E aí, isso foi o fim do casamento. E ele contava pra gente, como é que eu ia saber que essa pessoa era assim? Isso chega a ser uma doença ou não? Já tá lá no campo do prazer físico? Que assustador. Aí depende, né? A gente tem que avaliar ela, porque daqui a pouco pode ser um fetiche dela, né? Mas daqui a pouco troca o relho por um facão, e aí vira Jason. Pode acontecer, a gente não tá livre, realmente. Aí tem que vira Sexta-feira 13. A gente brincava muito e dizia assim, olha, isso vai virar Sexta-feira 13 Tupiniquim, hein? Tu te separa, que tu vai acabar. E acabou se separaram mesmo por outros motivos, enfim, não durou muito o relacionamento. Mas, incrível que pareça, isso pode vir a ser... No caso dela, poderia até não ser uma patologia, poderia ser um fetiche, ela ter realmente alguma... Mas ele apoiou bastante, doutora. Bom. Eu acho que se ele ficasse casado, não estava mais entre nós. Não estava entre nós? Não. Nesse momento? Ele correu. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. A gente tem homens românticos também, né? Existem homens que não gostam de uma intimidade mais selvagem, um sexo mais selvagem. Gostam de eu com a flor na mão em casa, a mulher tá com o relho na mão. Aí não. Aí seria um caso a ser avaliado, né? A ser avaliado. Me diga, já nos aproximamos do fim. Esses dias que as pessoas estão trancadas em casa e que há essa lixa, né? Porque aí ficou todo mundo trancado. Quem levou essa pandemia a sério, e a maioria de nós está levando, graças a Deus, né? Ressalvas. Isso tem colaborado, porque fala-se muito que até a Lei Maria da Penha teve um salto aí de denúncias e de atendimentos. Será que realmente nós não conseguimos conviver uns com os outros sem que precise de uma interferência externa, doutora? É complicado. Porque é claro que há a possibilidade de se fazer uma tentativa ali entre as relações, né? Entre os sujeitos das relações, com negociações, com combinados, né? Com muita comunicação clara, objetiva. Mas que, como eu disse para você antes, né? As pessoas têm dores, né? Tem uma criança, todo mundo tem uma criança ferida dentro de si e que muita gente não percebe, não escuta essa criança, não sabe o que é, e às vezes vai lá e coloca essa dor na mão do outro. Então, é muito delicado. Em geral, dependendo do contexto que essa criança viveu, que se tornou um adulto, que traz essa dor, né, para a vida e para as relações, ela vai expressar isso de uma determinada forma. Então pode ser num relacionamento tóxico, abusivo, pode ser na solidão, não conseguir vincular com ninguém também. E às vezes as pessoas vão precisar, às vezes não, a grande maioria, na verdade a gente fala, né, não é porque eu sou psicóloga, trabalho com a mente humana, enfim, né, com a saúde mental, que eu vou dizer isso, mas inclusive a gente, né, nós profissionais fazemos terapia, análise, enfim, porque é pra gente, você não precisa buscar um psicólogo, um psiquiatra, porque o psiquiatra ainda assim, porque tem a medicação, mas um psicólogo em si, que é um processo mais profundo, de olhar para essas dores, para essas feridas infantis, você não precisa buscar só quando você está vivendo um problema muito grave. Você pode buscar para olhar para você, para entender a sua história, para atualizar as suas dores lá, que às vezes muitas delas são interpretadas na infância, elas nem aconteceram, porque a criança interpreta, ela tem um filtro, né? Ela interpreta uma personalidade dela. Então, acaba que se não for uma intervenção policial, porque chegou a um nível de violência física e precisa ir lá acionar uma delegacia da mulher, uma Maria da Penha, vai acabar caindo no psiquiatra para medicação para depressão, ou vai cair aqui comigo na terapia para cuidar dessas dores ou conseguir sair de relacionamentos assim, se fortalecer, ou às vezes uma terapia de casal, né? Às vezes chega muito casal aqui
querendo resolver isso antes de finalizar o casamento, porque se gostam, querem encontrar uma forma de equilibrar a relação. Isso que eu queria perguntar para a senhora. Terapia de casal, não é? Aí, antigamente houve muita restrição quanto a isso, as pessoas rejeitavam a ideia, né? Não vou lá falar das minhas coisas lá, uma pessoa que eu nem conheço, que é isso? Vai virar uma relação a três mentalmente, não vou... Isso faz bem para o casal, onde é que entra, em que campo do relacionamento? Quando, por exemplo, sento eu e a Carla na sua frente, olha, nós viemos aqui. Não que a gente esteja precisando, né? Mas, né? Como é que é isso? Claro, não. Antigamente, eu acho que a gente pode usar essa sua fala aí. Já neguei que estou precisando, já entrei em nega, viu? Mas qualquer coisa venha, vocês vão gostar, vale a pena. Mas assim, antigamente não era só para terapia de casal, era para a própria psicoterapia individual, né? Aquele preconceito do terapia é para maluco, é para louco, né? Então, o que você sabia. Exatamente. Então, para casal, né? Pior ainda, porque tipo... Nossa, aí apareciam 1000 definições. Sim, tipo, eu vou lá expor a minha intimidade de casal para uma terceira pessoa, pra quê? A gente resolve em casa. Briga de marido e mulher, não se mete a colher. Ninguém mete a colher. Exatamente. Até começaram a dar tiro e a tirar a mulher do edifício. Né? Aí mudaram de ideia. Então, aqui, hoje o trabalho de terapia de casal, assim, graças a Deus, ele tem se tornado uma ferramenta assim, de um potencial imenso, tanto para reorganização da relação, quanto para separações saudáveis. Já recebi casais em que a gente conseguiu fazer um trabalho de separação saudável, que aí aquele casal, em vez de brigar e não querer se falar, conseguiu ter uma relação amigável, porque conseguiu entender a responsabilidade de cada um na relação, para ela ter chegado ao ponto que chegou. Agora, aqueles que não querem se separar, mas têm incompatibilidades, em geral existe uma relação assim de dependência e codependência. Às vezes um tá colocando o outro no lugar de mãe ou pai, e o outro tá no lugar de filho, e aí isso vai oscilando. E aí... Nada contra ninguém, mas eu sempre achei muito engraçado o cara que chama a mulher de mãe e a mulher que chama o marido de pai. Jesus, um isso desorganizado. Literalmente acaba com a libido de qualquer casal, né? Totalmente, né? Oi, mãe, vem cá, terminou. Pelo amor de Deus, quem estiver assistindo, pelo amor, se chama marido, não faça isso. De mãe e pai, acaba com isso. Dá outro apelido. Mãe, lá vem a mãe dele. E olha, eu já vi amigos casados com mulheres lindíssimas. Sim. Mãe, vem aquela loura blumenáutica, senta assim, pai. Que isso? Meu Deus. É chocante. É totalmente. É uma relação. Essa gente vai parar aí também? Sim, com certeza. Eu sei mais bem. É mesmo? Olha, essa é a mãe, esse é o pai. Olha, começamos assim, vocês... É diferente. Já falam isso, a primeira coisa que eu já falo, eu digo, não, peraí, vamos desconstruir isso, vamos inventar aqui um apelidinho novo. Acabou. Vamos mudar a nomenclatura. Já cortamos isso de cara, porque e a gente conseguindo cortar isso de cara, o sexo já melhora 50%, você pode ter certeza. Eu acredito. Eu acredito. Que já pensou no calor da coisa ali, na madruga? Né? Ai, mãe! Não, gente, não. Isso aí é complexo de Édipo, né, gente? Não rola. Aí tem que vir pra terapia pra resolver o que aconteceu entre os 5 e 6 anos de idade, que deu uma treta lá, que ficou presa e agora achou uma mulher pra virar mãe, gente? Ainda... Não. Mulher é mulher. Que loucura, mãe é mãe. Né? Você tem uma só. E que, na verdade, a nossa cultura... Vemos tá bom esse nosso assunto. A cultura foi evoluindo, não é? Porque os egípcios casavam com as irmãs e até, se fosse um problema político, o cara casava com a mãe e eles tinham um relacionamento. Depois a sociedade correu para um outro lado, para um outro rumo, não é? Para um outro... Né? E aí... chegamos a esta organização social, Sim. Não é mesmo? Para onde nós vamos parar? Agora me diga, tem um monte de coisa acontecendo no mundo aí. Esse relacionamento monogâmico tá com os dias contados? As pessoas buscam muito por uma relação
segura, respeitosa, mas porque elas têm algumas patologias, às vezes elas se dividem. Elas não conseguem viver isso que elas buscam. E aí essa divisão acaba trazendo esse tipo de situação desconfortável, porque aí depois a própria pessoa que está cometendo, né, o ato de uma traição, por exemplo, ali não quer deixar a família. Por que ela está se dividindo assim? Né? Ela precisa olhar por que ela está fazendo isso, né? O sexo fora do casamento, ele foi classificado como traição não faz muito tempo, mas já fez muito dano, hein? Sim, é verdade. Na verdade, eu acho que, não vou te dar certeza, mas eu acho que pelo século XIX começou a vir mais forte essa nomenclatura. Porque até então, a mulher tinha o papel lá pelo século XVI, até muito antes, né? Mas enfim, que a gente vai trazendo como uma referência da evolução da história, como a mulher que nutre a família, cuida, serve o marido, não tinha direito a prazer. Então o marido buscava esse prazer, né, com as meretrizes, enfim. E aí isso veio evoluindo, a mulher foi conseguindo, né, buscar a liberdade dela, se empoderar, enfim, inclusive o direito de sentir prazer. E também descobriu o caminho, como se diz no interior da zona, e foi aí que se instalou a zona. Exatamente, mas isso que eu estava falando para você antes do casamento, né, da terapia de casal, que quando acontece essa relação simbiótica em que um fica num lugar lá de pai, mãe, outro de filho e vai oscilando, isso é uma das razões, olha, clássicas de traição. Porque, né, você não sente mais desejo ali naquele parceiro, se você está sentindo filho ou mãe, aí, né, vai olhar pro lado, né? E por isso que muitas vezes as traições, elas são mais carnais do que não chegam a um vínculo afetivo. Não são afetivas, não são emocionais, exatamente. Né? Elas são mais de... É como se você fizesse uma cisão, né? Uma dissociação de si mesmo e uma parte sua fosse a adulta, a racional que fica ali com a sua família, e a outra fosse a sua criança que vai para um parque de diversão. Porque aqui você não consegue se divertir, porque aqui só tem cobrança, aqui só tem coisas sérias demais, muito mamãe e papai, né? Então, onde é que eu vou? Vou pro parquinho, né? Saio. Então, a grande maioria, assim, ó, das traições, quando a gente vai avaliar, tem alguma coisa nesse âmbito, assim, né? E até quem diga que a amante fica com o lado bom do homem, né? Porque a outra tem que lavar a cueca. A amante é um parquinho de diversão, né? Doutora, e a esposa lava a fralda. Lava a fralda. Da criança. Olha, tem tanta coisa para se dizer, tanta coisa para conversar, que eu já vou lhe deixar convidada para voltar. Eu queria que a senhora me dissesse agora, e dissesse para quem está nos ouvindo e nos vendo, para entrar em contato com essa profissional fantástica que é a Patrícia. Como é que faz? Pode ser pelo meu WhatsApp ou telefone direto, que é 98140 5823, que eu mesma faço contato direto comigo, porque a minha agenda sou eu mesma que marco, né? Tem o e-mail também, que é patriciarenaldo@gmail.com. Tem as minhas redes sociais também, eu tenho uma página profissional pelo Facebook, que é psicóloga Patrícia Renaldo, e pelo Instagram também. Toda quarta-feira eu faço uma live no meu Instagram, que é @psicóloga Patrícia Renaldo. Vou assistir. Oi? Vou assistir. Assiste, amanhã não, hoje é segunda, né? Quarta-feira vai ter. Quarta-feira vai ter. Provavelmente vai ser um tema aí sobre ansiedade, algo desse tipo. Em torno das 21 horas, né? Porque o pessoal já tá mais tranquilo, já chegou em casa, já jantou, já atendeu os filhotes, e aí pode sentar para assistir tranquilo. Então... Quando a senhora... A última pergunta que eu lhe faço para encerrarmos. Alguma vez a senhora esteve num pub, num bar, numa festa, e aí chega aquele rapaz bonito, bem vestido e tal, assim, e a gatinha e tal. O que tu faz? Se eu sou psicóloga e o cara congelou? Eu já vi isso com amigas policiais. Não deu tempo, porque quando eu já era casada quando me formei, então não teve essa oportunidade. Que pena!
Eu tenho uma amiga minha da polícia e um dia disse assim, olha, ia tudo muito bem, tudo muito tranquilo e tal, mas daqui a pouco... O que tu faz, hein, se eu sou da polícia? Mas isso acontece muito, assim, em grupos sociais, amigos novos, quando a gente diz, né, sou psicóloga, e aí, sério, você já me analisou? Então me fala alguma coisa. Não posso falar muito com essa mulher que ela vai descobrir tudo. Sim, acontece. Em outras situações, né, tirando... Mas acontece. O nível de paquera não, porque, né, já estou casada, já era casada. Não estou nesses ambientes, mas... Não que eu não me divirta, né? A gente se diverte, mas sim. Não. Mas no social, sim, assim, nas amizades. E o seu marido também é psicólogo? Não, meu marido Coitado. não. Meu marido é engenheiro. Pobre homem. Cheguei em casa agora, pá, teve serão, aí dá uma olhada e disse assim, tu olhou pra direita, tá mentindo? Não tem jeito. Não. Um dia ele vai poder dar depoimento. Ele sabe que eu sou bem tranquilo. É o contrário, às vezes é ele que me pede alguma sugestão, algum conselho. Da próxima, traz ele junto. Vamos rir muito. É isso aí. Doutora Patrícia, foi um prazer conhecê-la. Prazer foi E até o nosso próximo encontro, tenha certeza, porque nós vamos rir muito. Que bom, é só chamar, estou disponível, muito obrigada pelo convite, espero que tenha sido bem rico para vocês, né, de conteúdo, enfim, e estou à disposição para o que precisarem. Muito obrigado. Agradeço eu. Então, tchau. Tchau, foi a doutora Patrícia, né? Patrícia Renaldo da Silva Amaral, minha parente, que é psicóloga e psicopedagoga, que falou conosco agora aí. Para quem quiser bater um papo com a doutora, já sabe, tá aqui, né? Com ela tá aqui na gravação, né? E vai ficar disponível depois do programa para você saber, porque ela deixou tudo ali. Falamos para a Uniaselv, graduação semipresencial de verdade, a WebSul sempre conectada com você, Óticas Dueto, que em breve vai estar, não é? Vai estar em Capão da Canoa, a Sindapa Tramandaí, Imbé, a Profimac na Rua Doutor Flores, em Porto Alegre, e a Sopatas em Tramandaí. Banho, tosa, telebusca, tem a creche para bicharada enquanto você trabalha e os produtos para o seu pet ficar legal lá. Július Rer, agende o seu horário, cuide do seu visual. Rapidinho intervalo, já voltamos.